Meu nome é Pedro Henrique. Mais uma vez iremos estudar sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a 11ª parte. Hoje vamos estudar na Palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Graças a Deus, mais uma vez iremos tratar sobre o caráter de Jesus Cristo. Só que desta vez a 11ª parte, muito glorioso, muito maravilhoso, esse entendimento dessa passagem sobre as características do Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, vamos encontrar a história, o fato, o acontecimento do nascimento do Senhor Jesus. No versículo 1 deste capítulo, diz que naqueles dias saiu um decreto da parte do presidente ou do imperador romano chamado César Augusto. Augusto, César é um título, Augusto era o nome do imperador. E ele decretou, ele formalizou um decreto para que todo mundo ali, que estava subordinado ao Império Romano, fosse se alistar na sua cidade de nascimento. O que é que quer dizer isso nos dias de hoje? Por exemplo, é um presidente da República convidando a população dos estados e das cidades para renovar, por exemplo, o CPF ou o RG, a identidade. Pronto, a mesma coisa. César Augusto deu aquele decreto e mandou para os governadores ali, mandar para a população aquela formulação. E a Bíblia diz no versículo 2, este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. Então, Quirino era o governador ali da região da Síria, ou do estado da Síria. Ali na Síria, o governador era Quirino, mas o presidente geral, o imperador, era César Augusto naquele tempo. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Você nasceu em uma cidade, mas morava em outra. Você precisava ir para a cidade a qual você nasceu para se alistar e fazer ali a renovação do seu documento. O versículo 4 diz: E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então José, naquele tempo, estava morando em Nazaré, mas o seu nascimento foi em Belém, como também o nascimento do Senhor Jesus. Precisava ser em Belém por causa das profecias do Antigo Testamento. Diz que Jesus nasceu em Belém. Mas eu creio que José não estava com esse entendimento, mas estava ali focado no alistamento e saiu da cidade onde morava, Nazaré, e onde trabalhava, para ir lá a Belém se alistar. O versículo 5 diz: a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Ali, como a maioria de vocês sabe, apareceu aquela visão ali a Maria, e Maria engravidou ali através do Espírito de Deus, sem contato físico nenhum com José. Mas ali ficaram em oculto, e José ali recebeu aquele sonho daquele anjo e ali cumpriu com o que o Senhor Jesus tinha revelado a Maria e a José. Então ali
José estava na obediência, e a palavra desposada significa noiva, né? Ou comprometida. E José estava ali em vigilância, né? Esperando ali o dia do seu casamento para poder tocar no corpo da sua mulher. E vice-versa. E Maria estava desposada e já estava grávida, né? Ali do Espírito Santo de Deus, né? A qual estava grávida a irmã Maria, né? E José já estava ali em Belém para fazer aquele alistamento, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar luz, né? Então, dá a entender que Maria começou ali a sentir, né, as primeiras dores de parto, né? Ou os primeiros sinais do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E do versículo 1 até o versículo 6, né, fala de um fato histórico, né, ali de César Augusto, ali da cidade de Nazaré e de Belém, né, a qual houve aquele alistamento. Fala de Quirino, governador da Síria, né, fala de José e de Maria, que precisaram, né, receber ordem do governador, receber ordem do presidente, e foram ali até Belém para se alistar. Mas o que eu quero focar, amados ouvintes, né, amados irmãos e amigos, o que eu quero focar nesse versículo 7, né, a palavra aqui do nascimento do Senhor Jesus, falando, né, já do começo aqui das suas características, da sua conduta, do seu caráter, do seu modo de vida, né? O versículo 7 ali diz, né, e deu à luz seu filho primogênito, né? Diz ali que Maria começou a sentir as dores de parto, e ali o Senhor Jesus nasceu, né? Como diz aqui na parte A do versículo 7 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, né? E deu à luz seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, né? Vamos ler aqui por parte, né? Então a palavra primogênito, né, na língua portuguesa significa primeiro, mas na língua grega, antigamente, né, a qual foi traduzida do hebraico para o grego, a nossa Bíblia, né, na língua grega, ele simbolizava ou significava, primogênito significava primeiro, como também primogênito significava único filho, né? Então, as duas versões, ou as duas linhagens, significava primogênito na língua grega, né? Primogênito significava primeiro, né? Se é primeiro, é porque, no mínimo, Maria teve 2 filhos, né? Mas se é único, né, Maria não teve filho. Eu fico com essa primeira passagem de que Maria teve outros filhos, né? Teve contato e relação com seu marido normalmente, depois que Jesus nasceu, né? Mas essa é a visão e a interpretação das línguas gregas a respeito da palavra primogênito, né? E diz que ela deu à luz a seu filho primogênito. Então, primogênito, vamos dizer primeiro, né? Então, dá a entender que Maria teve, no mínimo, 2 filhos, né? Ou 3, ou 4, ou mais, mas no mínimo 2. Então, ali, deu à luz o primeiro filho, e começa aqui o nascimento do Senhor Jesus como homem, né? Deus homem, e também já começa aqui as características primeiras, né? As primeiras características do menino Jesus e do Filho de Deus, ou do próprio Deus como homem, né? Diz aqui que Maria envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, né? Envolveu ali aquela criança em pano e deitou numa manjedoura, né? Manjedoura, irmão. Manjedoura é o local ali em que os animais, né, os jumentos, os cavalos, os bois, né, se alimentam, né, dormem. É a estalagem do animal, né? É o local que ele se alimenta e dorme por ali mesmo. Simboliza e significa, e dizem esse nome chamado manjedoura, né? Até os dias de hoje, aquele povo mais antigo ainda chama manjedoura, esse local em que os animais, né, pousam e se alimentam ali, né? Então ali, irmão, não foi por acaso que o Senhor Jesus nasceu naquele local, né? A vontade de Maria, a vontade de José, vai dizer aqui na frente, né? Não era que o Senhor Jesus nascesse naquele local, mas a vontade de Deus, né? O desejo de Deus era que Ele próprio
viesse nascer naquele lugar, né? Para mostrar para as nossas vidas, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, alguma coisa, para que a gente venha se despertar, né? Como Deus, né? O seu nascimento, dono de tudo, né? Não podia ali preparar um local digno de nascimento, não podia preparar ali um hotel, uma pousada digna, né? Naquele tempo, a gente sabe, né? Sabia que não existia hospital como nos dias de hoje, né? O SUS, por mais precário que seja nos dias de hoje, mas em muitos lugares, primeiramente aqui na minha cidade, é limpo, né? O local do SUS aqui é limpinho, né? As enfermeiras e os médicos são bem tratados aqui neste lugar onde eu moro aqui, né? Mas naquele tempo também nem tinha hospital, nem tinha um SUS, né? Hoje muitas pessoas reclamam, mas ainda nós temos isso aí nos nossos dias. Mas naquele local, naqueles dias não tinha o SUS, mas tinha uma parteira, mas tinha um quarto bom ali, né? Com no mínimo uma cama, um lençol. Isso era um nascimento digno para aqueles dias, né? Mas ali o Senhor Deus não escolheu, né? Não quis nascer em um local digno. O seu nascimento já é um nascimento indigno normalmente para a sociedade, né? Eu me lembro aqui uma vez, aqui na minha região, né? Na capital aqui do meu estado, saiu na capa do jornal, né? A capa do jornal tinha saído um escândalo ali, né? Aqueles repórteres ali contra o governador do estado, porque uma mulher, né, que morava na favela, estava ali com dores de parto, ali do nascimento do seu filho, e não deu tempo dela chegar no hospital, por a favela ter muitas vielas, né, ter muitos locais de ladeira, não deu tempo e aquela mulher teve aquele filho lá na saída ou na entrada daquela favela, né? E ali as pessoas ajudaram aquele parto, né? E saiu na capa do jornal aquela notícia aqui no meu estado, né? Que o governador era um irresponsável, né? Que aquela mulher tinha tido um parto indigno, porque teve um parto ali no meio da rua, né? Mas eu volto aqui ao versículo 7. Vamos meditar, vamos deixar essa passagem penetrar no nosso espírito, no nosso interior, né? Vamos deixar o caráter de Jesus entrar dentro de nós. Vamos lá. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Por que José fez isso, né? Por que José fez isso? Aqui diz, porque não havia lugar para eles na estalagem, né? Então José, ele foi ali, estalagem é uma pousada, é um hotel, né? Eu creio que José tinha alguma economia ali, né? E ele foi até aquela pousada, né? E quando chegou lá, né? Eu creio, como diz aqui as escrituras, não tinha lugar. Ele perguntou ao responsável ali, né? Se tinha algum quarto, se tinha alguma cama, se tinha algum lugar ali digno, né? Para o nascimento do seu filho. Creio que ele também, né? Se dispôs ali até a pagar, né? Mas a palavra de Deus diz que não havia lugar para eles na estalagem, né? Será que Deus, né, Pai Todo-Poderoso, não podia ali preparar, né, um lugar para o seu filho, para si próprio, ali nascer dignamente, né? Aqui a gente está nos evangelhos, faz parte do micro-apocalipse dos 70, ainda do tempo em que Deus, né, ali interferia, como várias passagens diz, né? Então Deus não podia interferir para si mesmo, nascer ali em um lugar digno, em um lugar limpinho, em uma cama, em uma bacia, preparar ali por uma parteira, mas não. Mas a palavra de Deus disse que não havia lugar para eles na estalagem, né? Então José procurou ali um lugar mais limpinho, né? E o lugar que apareceu foi aquela manjedoura, né? E o seu Jesus ali nasceu, né? Então o seu nascimento já está mostrando para nós o seu caráter, né? Já está mostrando a sua simplicidade, né? Já está mostrando para nós a sua humildade, já está mostrando para nós, né, que não devemos ser arrogantes com o nosso próximo, não devemos, né, deixar que as vaidades, não devemos deixar que o egoísmo que está dentro de nós, que a soberba domine os nossos pensamentos,
domine o nosso corpo e possamos considerar o outro como menores do que nós, né? Como empregados nossos, como subordinados nossos, como se nós possamos saber mais do que o outro, como se nós possamos, né, ser melhor do que o outro. Então aqui, nessa passagem, né, mais uma vez fala do caráter do Senhor Jesus, focando aqui, né, esse fato histórico do versículo 1 até o 6, mas o versículo 7, né, mostra já aqui quem era o menino Jesus e quem era o seu Jesus, como ele devia ser, né, como eram os seus procedimentos, como era a sua fala, como eram os seus interesses, quais eram os seus objetivos, como era que ele tratava as pessoas, né, socialmente ou formalmente aqui neste mundo, né? Então o versículo 7 já diz, né, que Maria, ali o seu primeiro filho, foi ter ali, envolveu em panos e teve ele no local que os animais comem e dormem, chamado manjedoura, né? E diz mais, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então eu digo, amados ouvintes, né? Amados amigos, amados irmãos, que esse nascimento aqui não foi por qualquer motivo, né? Não foi por qualquer objetivo. Aqui tem um objetivo, aqui tem uma direção para a vida de todos os seres humanos, né? Que querem tirar proveito, né, dessa passagem, espiritualmente falando. Tire esse proveito, né, para viver uma vida de simplicidade. Tire esse proveito desse nascimento para viver uma vida de humildade, né? Tire o proveito desse nascimento, né, para tratar o seu próximo com dignidade, né, com respeito, né, para tratar o seu próximo com misericórdia, com piedade e com amor, né? Então, desta forma, podemos tirar proveito, né, do nascimento do Senhor Jesus. O nascimento do Senhor Jesus não é para ficar, né, nenhum filme, ou nenhum teatro, ou nenhuma manjedoura ali sendo vendida e comercializada, né, como coisas de negócio. Não, mas é para que a gente venha ver, né, que o próprio Deus, né, Ele colocou um obstáculo, Ele colocou uma renúncia para o seu próprio nascimento, para o seu próprio ego, né, para o seu próprio mal, para o seu próprio interior. Ele colocou ali uma renúncia, Ele colocou ali uma vida de simplicidade e humildade total, né? Então, eu já vejo, né, essa humildade. Então, vamos tomar, por exemplo, essa passagem, mais uma vez, né, falando sobre o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, eu já agradeço a todos que têm nos assistido e até o próximo vídeo.